Programa Dose de Prosa, com Jair Beloubi. Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes. Publifarma, transformando projetos em realidade. Olá, somos a Publifarma, a primeira agência de publicidade focada no segmento farmacêutico. Quero mostrar para vocês todos os nossos serviços e principalmente como amamos nos comunicar com donos de farmácia. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o programa Dose de Prosa com Jair Beloubi. É um prazer sempre muito grande estar falando com vocês e trazendo pessoas importantes para bater um papo bastante legal. Dessa vez, pessoal, nós vamos falar de gestão de farmácias, é com ele mesmo. Para falar de gestão de farmácias, não é para qualquer um. Precisa ser um profissional competente. Por isso, eu tenho aqui comigo Paulo Sérgio Leandro Rezende. Ninguém conhece, né? Mas Paulinho é esse mesmo, Paulinho da PSC. Esse aqui está o Paulinho. Paulinho, diz para nós, quem é você? Pessoa física, quem é você? Paulo Sérgio Leandro Rezende é só quando alguém está muito bravo comigo que fala. Na hora que o senhor falou meu nome inteiro, eu falei, nossa, será que ele já ficou bravo comigo? Mulher fala muito isso? Nossa, quando ela fala Paulo Sérgio Leandro Rezende. Mas eu sou o Paulinho, né? A minha vida, ela foi toda em São Joaquim da Barra, eu nasci lá em 73, já tenho 50 anos. Quando o senhor me conheceu, a gente discutia lá atrás, o cabelo era preto, mas 50 anos depois o cabelo começou a ficar mais branquinho, né, seu Jair? Já tive 50 anos também. O senhor já teve, né? Depois a gente podia contar, né, conversar sobre a experiência, né? O senhor me contar com essa experiência aí dos 50. Mas que muda muita coisa, muda. Seu Jair, eu fiz 3 coisas na vida. Eu trabalhei de escriturário numa fazenda, eu cuidava da contabilidade de uma fazenda. Isso foi durante 6 anos, comecei lá com 16 anos. Com 22 anos fui para o banco HSBC, trabalhei lá até os 27 no banco HSBC. Saí do HSBC como gerente da agência para ir para o Unibanco e trabalhei mais um ano no Unibanco. E numa visita que eu fiz a uma empresa, né, que era cliente do banco, eu conheci um consultor, já era formado em administração, por que não? E de lá para cá, desde 2001, que eu trabalho com consultoria na área de gestão. Puxa vida, desde 2001. Desde 2001. Sou casado, seu Jair, sou casado com a Fernanda. A gente é casado há 26 anos e a gente tem uma filha de 17 anos. Legal, legal. É sempre bom, né, conhecer quem é a pessoa física, né? Quem é o Paulinho na família, essas coisas, sempre muito bom. Paulinho, eu te conheço já há vários anos, um pouco mais de 2021, 2001, por exemplo, eu acredito, né, por aí. Sim. E uma coisa que eu sempre admirei em você, rapaz, é a sua facilidade de cuidar de números, de leis, de metas, de gestão, de planilha. Sempre pareceu que para você isso é uma coisa simples, assim, né? Para mim é uma dificuldade, não tenho tanta facilidade, mas você sempre pareceu que trabalha com isso da forma mais simples possível. É isso mesmo, Paulo? Como é que é esse negócio? Simples não, seu Jair. Confesso para o senhor que foram muitos perrengues até chegar nesse formato ideal, né? Mas o que eu coloquei como propósito? Eu entender a necessidade das empresas que eu prestava consultoria e desenvolver uma metodologia que pudesse, de uma forma simples, gerar uma interação
do pessoal da drogaria, que era responsável por ela, com aquelas ferramentas, para a gente conseguir êxito na gestão e performance das lojas. Então, essas planilhas, as metas, esse empreendedorismo que a gente prega no dia a dia para o proprietário das farmácias, esse compromisso com o cliente, tudo é fruto de entender de fato qual era a necessidade do proprietário de farmácia e levar até ele nesse formato que eu desenvolvi, que graças a Deus e o trabalho nosso e dos proprietários vem tendo bastante êxito. Então, Paulinho, falando assim, dá a impressão que você só quis ser assim. Com certeza você estudou bastante para chegar nisso. Qual que é a sua formação? O que você fez de curso, de faculdades? E como é que é a tua história de ensino? Eu sou formado em administração, né? Eu fui administração, meu curso de terceiro grau. Também sou técnico em contabilidade, o que me dá a condição de trabalhar como contador. E entendendo que eu precisaria de um conhecimento extra para assessorar melhor as lojas, eu fiz também um MBA em Controladoria e Finanças pela FGV. Isso foi um diferencial para mim, porque me trouxe conceitos que até então não tinha contato, né? E esses conceitos colocados em prática, né? Porque uma coisa é teoria, né? Outra coisa é quando você põe na prática e mede o quanto aquele indicador de fato pode fazer diferença para a farmácia. Aí sim, eu vi que foi assertivo o curso que eu fiz e que de fato me ajudou muito na construção de empresas melhores, né? E quando se fala de conhecimento, de o que fazer para chegar nessa condição, não são só essas 3 formações que me deu a condição, mas muito mais a procura todo dia de conhecimento, que hoje a gente sabe que está disponível aí à vontade, né? E eu procuro aproveitar muito. Qualquer situação onde o conhecimento esteja presente, com certeza o Paulinho está lá dando uma olhada para poder aproveitar no dia a dia. Paulinho, o pessoal, teus clientes entendem a diferença da teoria e da prática? Quer dizer, é absurdamente diferente você ter uma teoria, uma ideia bacana e colocá-la em prática. Teus clientes entendem disso? Conseguem ter essa percepção clara? Eu posso dizer para o senhor que a gente tem 2 mundos hoje, né? De pessoas que entendem essa diferença entre prática e teoria e aqueles que não entendem. Aqueles que não entendem, em um determinado momento eles passam a entender, né? Mas é um tempo mais longo do que aqueles que entendem de antemão. Aprende pela dor. Pela dor. Exatamente. A hora que a cinta aperta num formato que não dá mais para respirar, aí ele começa a entender que só de prática não vive o homem, só de prática não vive a gestão da farmácia. Precisa também de um pouco de teoria colocada em prática. É aí que a gente consegue levar essa teoria para dentro das drogarias e juntar a experiência de cada um, né, de quem está à frente do negócio, com a minha experiência, e sim a gente criar um modelo de gestão para tornar essa dor mais amena e trabalhar para tirar tirar a farmácia da situação que ela está. Paulinho, você já falou para nós que você trabalhou em banco todo, em 2001 você decidiu ir para o ramo de consultoria. E hoje você é conhecidíssimo no segmento farmacêutico. Por que farmacêutico e como que aconteceu isso tudo? Qual foi a primeira experiência com farmácia que você teve? A primeira foi com o Zé Mário Guerreiro, lá de Salles Oliveira. Um puta cara, eu arrepio quando eu falo dele porque eu devo muito da minha carreira a ele, né? Porque foi ele que me deu a oportunidade lá atrás de mostrar o meu trabalho. E não só de mostrar o meu trabalho para ele, mas por várias pessoas que também acreditavam nele, porque ele foi um precursor do meu trabalho. Ele indicou muita gente para que eu pudesse atender. A Denise de Guará começou lá no começo comigo. A Alana de Nuporanga, que hoje até vendeu a farmácia para os próprios filhos do Zé Mário. O Zé Antônio e o Romeu, lá de Puã, pessoas sensacionais que nós ajudamos muito. O senhor se lembra, né, do momento que eles atravessavam lá quando eu cheguei, de toda a recuperação que a gente fez naquela empresa e, claro, depois a manutenção disso tudo que foi feito. Depois veio o Marcelo, da Droga Irajá também, e o Marcelo foi um dos precursores para me apresentar para a Drogaria Total, né? O Zé Mário, ele me apresentou para as lojas associadas. Já o Marcelo, ele me apresentou para a Drogaria Total. E foi lá em meados de 2003, 2004,
que a gente começou a ter um pouquinho mais de contato, eu e o senhor. Antes a gente só ligava para dar umas arranhadas, né, eu e o senhor, né? Às vezes eu estava umas discutidas, pontos de vistas diferentes, mas que hoje a gente entendeu que a gente juntos nós somos mais fortes do que separados, né, seu Jair? Nós brigávamos por causa do software, do software era Postigo e o outro Microleme. Você gostava de trabalhar com as lojas do Postigo. Isso. Falava, por que não com a Microleme? Não, porque o Postigo é melhor, eu prefiro trabalhar assim. Isso a gente tinha alguns desentendimentos, mas positivos, graças a Deus. Né? Era para o melhor da drogaria que a gente discutia, né, seu Jair? Sim, sempre para o melhor da drogaria. Paulinho, claro que 2003, hoje é diferente, né? Nós não tínhamos, para saber quanto uma farmácia vendia, o único jeito de saber é você ligar para ela, falar, farmácia, quanto você vendeu nesse mês? Sabe? Eu sempre sabia se ele tinha esses números. Não tínhamos sistema, não tínhamos nada. Mas que tipo de trabalho você fazia já nesse tempo, né? Sem tantas ferramentas disponíveis? O que você fazia na farmácia específica? Esses casos que você citou, essas farmácias, por exemplo. A gente queria proporcionar uma experiência de atendimento diferente para o cliente no primeiro momento, né? Porque a gente sempre focou, talvez, não divulgando tanto isso, mas tanto na área comercial como na área administrativa das drogarias, né? O que faz a locomotiva andar é a área comercial. Sem venda não precisa ter administração. Vamos dizer, se administrar o que não se vende. Então, primeiro a gente trabalhou muito na frente vendas. Aí lá no Zé Mário, por exemplo, quando nós colocamos um caixa em farmácia era novidade para a época. Quando nós vamos entregar agora em casa, nossa, entregar. A gente climatizou a loja do Zé Mário, colocou ar-condicionado. O pessoal vai pegar a gripe aqui, tira esse ar-condicionado. Olha quanto paradigma que a gente tinha naquele momento. Fica com vergonha de entrar, né? O pessoal vai ficar com vergonha de entrar. Como que alguém suado vai entrar aqui dentro? Nós vamos perder cliente. E depois isso foi se desmistificando, a gente foi percebendo que o cliente foi evoluindo com a própria necessidade dele, né? Então essa frente de vendas associados a essas mudanças todas, né? Associadas a metas, a distribuição da venda com foco naquilo que dá a maior lucratividade. E confesso para o senhor, eu não tinha indicador. Qual que é o ticket médio ideal para uma drogaria? Ou quanto deve ser? Não tínhamos essa informação, a gente garimpava, né? Hoje não, hoje é amplamente divulgado, a gente sabe nacional, do estado, por região, por BRIC, por faturamento, né? Isso evoluiu muito no sentido do indicador de farmácia. Mas eu confesso para o senhor que foi lá, o Zé Mário, que falou assim, nós precisamos também trabalhar esse outro lado. E aí nós implantamos, né, paralelo à área comercial, essa parte administrativa, para nos fornecer indicadores para que a gente pudesse tomar as decisões. O Zé Mário era um visionário, né? Lia muito jornal, ele estava sempre muito bem informado. Eu conheci bem, né? Que Deus o tenha, mas ele era muito bem informado. Eu gostava muito de ler. É coisa boa, é bom saber isso, né? Muito legal. Paulinho, mas diz para mim, né? Toda farmácia, todo comércio, negócio tem um contador. E o contador geralmente dá muitas dicas para a empresa, geralmente, né? E os contadores dessa época não conheciam o trabalho da farmácia, não davam dicas positivas, não tanto? Como é que eram esses contadores dessa época? Seu Jair, a Andréia, que trabalha comigo, né? Ela sempre foi muito focada na área tributária. Ela sempre gostou demais disso, né? E a gente percebia nas nossas visitas às lojas que a gente assessorava que o pessoal não aproveitava a tal da lista monofásica de PIS e COFINS. O que é isso, né? É um imposto que já foi pago pela drogaria quando ela comprou a mercadoria, né? E o pessoal das contabilidades não sabiam que na hora da venda, como já foi pago na compra, tinha que se descontar, né? E o senhor imagina o nosso desafio com legislação, desmistificar isso para o contador e mostrar para ele, essa farmácia aqui dá para pagar menos imposto que ela paga. Para ele era muito ruim, porque, queira ou não, a farmácia estava com ele há anos e ele, né, não dava a ela realmente uma carga tributária correta. Sem contar que ele tinha N segmentos, cada um, né, tem a sua particularidade e a farmácia teria só mais um, né? E a gente percebeu que se a gente tivesse um foco exclusivo no segmento que tinha suas particularidades, a gente teria a condição de oferecer algo além.
E a diretoria da Drogaria Total, naquela época que o presidente era o seu Pedro Neto, numa reunião que ele fez comigo, não sei se o senhor se lembra disso, ele falou, por que não a Drogaria Total ter um escritório de contabilidade que pudesse ser exclusivo do segmento, que atendesse somente as lojas da Drogaria Total, para que você leve esse conhecimento para quem está chegando na associação e também divulgue para os que já estão. E foi assim que nasceu a PSC Contabilidade. Foi através de um pedido da diretoria, naquela época, né, no papel do então presidente, que era o Pedro Neto. É interessante, Paulinho. Quem teve essa primeira vez essa ideia foi um outro presidente. Foi o Toninho de Bebedouro, falecido também. Ele que teve a ideia. Falou, gente, nós precisamos... Quando ele falou que precisávamos ter um escritório nosso ou exclusivo, foi um choque. Ele falou, você está doido? Caramba, é que as coisas do passado, todo mundo não acreditou. Por sorte, veio outro presidente depois, do Pedro Neto, e voltou com a ideia, só que aí de uma forma mais contundente. Até eu ia te perguntar, né, por que essa ideia de montar escritório? Aí por que Ribeirão Preto, no caso, você morava em São Joaquim, tinha toda a tua base, tem ainda a tua base? Sim, São Joaquim. E montou o escritório em Ribeirão. Qual foi, por que essa decisão? Primeiro, Drogaria Total, né, para estar mais perto da Drogaria Total. E segundo, a gente entendia, eu e a Andréia, porque fomos nós, né, que iniciamos juntos o escritório de contabilidade, que em termos de demonstração para o mercado, estar locado numa cidade do patamar de Ribeirão Preto daria a nós muito mais condição, né, de divulgar o escritório para as próprias lojas associadas. E que, pensando em termos de colaboradores, a gente encontraria aqui pessoas mais preparadas do que numa cidade menor. Foram essas as questões que a gente analisou para decidir por Ribeirão Preto naquela oportunidade. Que ano foi fundado esse escritório? Foi em 2010. 2010. Já são 14 anos. Onde que está instalado hoje, Paulinho? Hoje está na Avenida Senador César Vergueiro, número 541. Não, Avenida César. A gente sempre ficou ali, na César Vergueiro, numa determinada altura, subiu um pouquinho na César Vergueiro, agora desceu um pouquinho na César Vergueiro. Só desceu de lugar, né? De qualidade, lugar, só qualidade, subiu, né? Graças a Deus só subiu. Ô Paulinho, você prestou assessoria para a rede por muito tempo. E nós tivemos passagens fantásticas com você, com treinamentos. Conta para nós um pouco aí o tipo de treinamento que vocês fizeram, que foi muito interessante, acompanhei algumas delas, inclusive. Conta para nós um pouco desses episódios que aconteceram, muito positivos para todos nós, né? Foram, seu Jair, foram. A gente, de 2015, se não me engano, a 2018, a gente fez o curso de gestão de lojas, né? Foi um pedido da diretoria daquela época para a gente poder levar gestão das drogarias, né? Metodologias de gestão. Foi muito interessante porque a gente passou por todas as regionais, a gente teve contato com as lojas de todas as regionais, com perfis de proprietários e perfis, né? Bem diferentes uns dos outros, mas que a gente conseguiu, né, levar a eles o que era essencial para tornar a drogaria deles melhor. Falando de gestão, tanto focada na área comercial quanto na área administrativa. E até hoje, seu Jair, quando a gente tem a oportunidade de conversar, quando alguém liga lá no escritório e a gente se fala, o pessoal agradece muito por aquela época, porque para eles foi um divisor de águas, né? Eles dizem que até então a gente tinha um nível de conhecimento e pós-curso de gestão a gente passou a ter outro, né? Então é muito bacana quando você tem um feedback nesse sentido positivo. A gente sabe que não agrada a todos, mas nós sabemos que muitos, né, foram agradados naquela oportunidade. Depois veio o PGE, né, que foi uma sequência do curso de gestão. O senhor pedia, vamos fazer um formato um pouquinho diferente para a gente poder estar mais em loco, né, na drogaria. Era o pessoal que se deslocava até um hotel no curso de gestão. Já no PGE, não. A gente ia até a drogaria. E esse trabalho foi feito até meados de 2022 pelo Tony, que é o nosso consultor. E até hoje também, seu Jair, a gente ouve muito elogio de todo esse trabalho na frente comercial, porque o PGE ele tinha um foco mais comercial, né? Nosso objetivo era redesenhar a venda para ajudar a farmácia a vender mais e com mais lucratividade. E o Tony fez isso com
com muita dedicação, com muita vontade, com muito êxito principalmente. E o fruto dele a gente colhe até hoje, né? Farmácias que tinham um patamar de venda e de resultado e que hoje estão em outro patamar de venda e resultado, positivamente falando. Paulinho, eu vou fazer para você uma pergunta depois específica sobre o Tony, seu consultor. Tá. Mas antes eu quero te perguntar o seguinte. Quando você fez o curso de gestão de lojas, vocês iam lá nas regionais. Vocês devem ter começado a falar palavrões lá, né? CMV, ticket médio, margem de lucro, margem de contribuição, Markup, margem. Puxa vida. Imagino que... Ponto de equilíbrio. CMV, puxa vida. Para de falar palavrão, Paulinho. Realmente. Como é que foi isso aí? Tinha mesmo essa dúvida? O pessoal ainda sentia muita incerteza quanto a isso tudo? Sim, senhor Jair. Eram palavras que, embora fizessem parte do segmento, né? Mas eles conheciam isso talvez com outras palavras, né? E quando a gente trouxe essas palavras e começou a mostrar a importância de conhecer cada palavra dessa e principalmente o que ela significava na gestão do negócio, é que o pessoal começou a dar uma atenção maior para isso e começou a incorporar essas palavras no dia a dia, né? A gente dizia assim, o que é ticket médio? O pessoal, então vamos gravar aqui juntos o que é ticket médio, você vai ouvir agora por resto da sua vida o que é ticket médio. Né? O que é ponto de equilíbrio? Vamos gravar aqui o que é ponto de equilíbrio, que você também vai ouvir a partir de agora. O que é margem de contribuição? O que é despesa fixa? O que é despesa variável? Você fala, o que é uma despesa variável? O pessoal, energia elétrica. Por quê? Porque todo mês é um valor. Não. A despesa fixa é aquela que não varia de acordo com a venda. A variável é aquela que varia de acordo com a venda. A energia elétrica varia se você vender mais ou menos? Na verdade, então ela é fixa. Então, todos esses conceitos aí no dia a dia, o pessoal foi incorporando bem. Muitos, né, levaram o negócio muito a sério, sabe? A gente sempre, seu Jair, pleiteou a parte administrativa dentro das farmácias, né? A gente dizia que não só do balcão a gente vai viver, mas da administração do balcão, né? Tudo o que a venda nos dá, a gente tem que ter algum departamento lá dentro para transformar essa venda em indicador e devolver para a gente vender mais ainda. Muitos entenderam esse conceito e, assim, para o sucesso deles, né, eles hoje estão num patamar bem diferente do que a gente encontrou esse pessoal há um tempo atrás. Mas realmente foi bem desafiador. Cada vez fica mais claro o que eu sempre digo. Sucesso não acontece por acaso. Acontece para quem busca ele incessantemente. Paulinho, o Tony já trabalha com você há um certo tempo. Sim. Eu conheço bem você e sei quanto você é exigente. Sim. Aí eu te pergunto, ele se encaixou bem na sua filosofia de trabalho? Como é que desempenha a função? Desempenha bem a função que ele é feito de consultor? Continua até hoje, né? Sim, está conosco. O Tony é uma pessoa, seu Jair, que eu digo que ele conseguiu, né, juntar toda a experiência que ele trouxe do mercado com a nossa metodologia de trabalho, né? A gente tem lá na PSC uns pilares, né, e a gente procura que esses pilares sejam de conhecimento de toda a nossa equipe, seja a equipe da contabilidade, seja a equipe da consultoria. E o Tony, sempre eu digo para ele, você foi uma grata surpresa. Você conseguiu trazer todo o seu conhecimento, toda a sua experiência de mercado e juntar isso com as nossas palavras, que são os nossos pilares. E isso foi responsável por dar a ele condição de fazer um trabalho excepcional nas lojas que ele nos ajuda, né? Que ele assessora hoje em dia. Então, sim, eu vejo que o Tony é uma pessoa que foi responsável pela alavancagem da venda de muita loja, pela alavancagem no resultado de muita loja. E confesso que isso é fruto da experiência que ele teve no mercado, associada à nossa metodologia de trabalho. Que coisa boa. É bom, né? Quando você encaixa Sim, bem com as pessoas. Com certeza. Paulinho, no ano de 2020, não há tanto tempo assim, aconteceu na Rede Drogaria Total uma virada de 360 graus. Você participou ativamente disso. Sim. O que é que aconteceu em 2020? Em plena pandemia, quando o mundo estava de cabeça para baixo, escondido dentro de casa, Paulinho, o que aconteceu em 2020? Seu Jair, eu até arrepio de falar. Naquela época, né, que a gente trabalhou 100% online, né, as nossas reuniões com a equipe da Drogaria Total eram todas elas
por Zoom, por Google Meet, né? A gente dizia, acho que o senhor participou dessa frase algumas vezes, enquanto a maioria das empresas estão pensando num plano de contingência, a gente está pensando num plano de crescimento. Isso arrepia, orgulha, porque foi isso, né? O projeto Qualificar, que o senhor e mais o Laerte idealizaram, né? Numa das viagens de vocês, né? Sim. Precisamos fazer alguma coisa diferente, né? E veio o projeto Qualificar. E a diretoria daquela época me deu a condição de assessorar vocês, né? Na implantação desse projeto. Aí depois veio o atual presidente, o Júlio, e ele delineou, né? Como ele gostaria que isso fosse feito na Drogaria Total. E de fato foi feito conforme a solicitação do atual presidente. A gente com foco na reestruturação dos papéis dos diretores, né? Em qualificar a nossa equipe de atendimento, a levar a Drogaria Total até as lojas associadas, que era uma dor que o Júlio comentava muito, que as lojas tinham, né? Que a Drogaria Total, claro, em razão do seu perfil de trabalho, do seu formato de trabalho, não chegava até as lojas, coisa que a gente conseguiu fazer no segundo momento. Então eu digo que aquele momento, para a Drogaria Total, eu acho que ele foi de muita transformação positiva, porque talvez todo o trabalho hoje, todo o formato que a Drogaria Total adota, ou grande parte, nasceu lá atrás no projeto Qualificar, né? Onde o foco era a loja. A loja. É a loja, que é por causa dela que a Drogaria Total existe. Então vamos fazer de tudo para que de fato ela seja assistida da melhor forma possível. Com pequenos desvios, pequenos enganos, mas hoje é uma realidade fantástica. Né? Inclusive, o presidente Júlio, quando chegou, inovou também na gestão. Definiu que cada diretor seria líder do seu departamento, seria responsável e poderia decidir por ele. Então, acabaram aquelas reuniões onde todo mundo se reunia para decidir tudo. Então, nós criamos uma velocidade incrível aí. Então, eu, como participante disso tudo, me sinto hoje absolutamente feliz por estar presente naquela época e nessa época. Daí uma transformação significativa. Então, Sr. Jair, sei que o senhor ama a Drogaria Total, como eu também amo a Drogaria Total. Porque a Drogaria Total me deu condição de conhecer muitas pessoas, né? Me deu condição de mostrar o meu trabalho, tanto do Paulinho Consultor quanto da PSC Contabilidade. E sou muito grato à Drogaria Total e sempre vou divulgar ela de uma forma muito positiva, porque eu sei o valor que ela tem para quem é associado. Bom ouvir isso. Paulinho, você conheceu a Drogaria Total em 2001. Nós tínhamos 37 farmácias. Passados esses 23 anos, Paulinho, nós estamos com 618 farmácias, lojas, em 309 cidades. O que é isso para você? Por que chegamos aí, Paulinho? Jair, eu vejo que isso é uma soma. Soma do trabalho do senhor, vou falar o senhor, da diretoria, dos colaboradores que estão, né, ou que passaram por lá, que estão hoje, mas que passaram por lá, dos parceiros comerciais, né? Eu acredito das consultorias, né, que a Drogaria Total teve ao longo desses anos e do trabalho fenomenal que vem sendo feito internamente, porque a gente sabe, né, tudo que está sendo feito lá hoje. Então, sair de 37 para 619, 618 é mérito de um conjunto, né, que eu citei aqui enquanto respondia para o senhor. A Drogaria Total, eu vejo que ela é muito bem representada por todos esses entes que eu citei para o senhor. Pela assessoria de marketing também, por que não, né? Acho que essa soma é que, de fato, ao meu ver, colocou ela nessa posição. Minha vida. Me sinto muito feliz, viu, de ver o seu pensamento. Claro que eu concordo com isso, dependeu de todo mundo, inclusive dos presidentes bons que a gente teve na sequência. Paulinho, já em ritmo de encerramento, né? Eu sei que o Paulinho é um planejador nato, sabe o que vai fazer. Aí eu pergunto para você, você tem ideia de como serão os próximos anos que estão por vir? Já tem algum planejamento pronto, Paulinho? Eu imagino que você tem, mas o que você tem de novidade aí, Paulinho? Tem alguma? Tem, na verdade tem.
A gente está sempre conversando muito, eu e a Andréia, né? Nós somos hoje os responsáveis pela gestão da PSC. A gente, depois de muito conversar, seu Jair, e fazer um planejamento operacional, né? Porque o planejamento estratégico a gente tem que, de 3 em 3 meses, ir alterando, né? Porque agora não é mais assim que funciona. Mas o operacional dá. O operacional dá para a gente esticar um pouco e a gente buscou até 2030 um formato de trabalho para a PSC. E depois de muito conversar, a gente chegou à conclusão que a gente precisava se reposicionar no mercado como marca, principalmente, né? Porque quando fala PSC, o que se vem na cabeça é o Paulinho, né? E a PSC é muito mais que o Paulinho, né? É a Andréia, é o meu time que está lá dentro, cada um fazendo o seu trabalho para levar até as empresas que a gente assessora uma satisfação naquilo que a gente se propõe a entregar. E de antemão eu trouxe aqui para o senhor ver o que vai ser a PSC a partir de um determinado momento desse ano para frente. Primeira mão? De primeira mão. Você será o primeiro a ter contato com esse material aí. Satisfação, muito obrigado, meu amigo. Puxa vida. Opa! Novidades boas por aqui, ué. Esse é um material que a gente entrega hoje para o nosso colaborador. Vamos mostrar aqui pro pessoal, Contabilize Pharma. A PSC vai passar a ser Contabilize Pharma. Ué, mas modernizou demais da conta, só. Puxa vida, não é mais o Paulinho Contabilidade, agora é Contabilize Pharma. Contabilize Pharma. Puxa vida, muito obrigado pelo privilégio, caramba. Muito bom. A gente, inclusive, vai fazer um material para entregar para a diretoria, né, ter ciência dessa nossa transição, mas isso surgiu depois de muito estudo. E esse nome foi minha filha que pensou nele. Quando eu falei, filha, junta para o papai, contabilidade com farmácia. Ela pensou, pai, Contabilize Pharma. Eu ia perguntar que agência que tinha criado. A agência validou, mas a ideia foi dela. Tá aprovado, viu? Tá aprovado? Em prática. Valeu. Paulinho, cara, com todo esse tempo, hoje tem lojas nossas assistindo, com certeza várias, talvez lojas que não estejam ligadas. Que mensagem você deixaria para esse pessoal todo? Qual é a sua mensagem de mercado? Vale a pena vir para a Drogaria Total? Muito a pena. As drogarias que não se estruturarem, a gente já vem falando isso há muito tempo, né, seu Jair? Elas vão ficando pelo caminho, né? A gente tem cases e cases aí de grandes drogarias que acabaram ficando pelo caminho porque não se estruturaram. E a Drogaria Total, com certeza, é uma opção muito válida para essa estruturação. Só que a associação não vai fazer tudo sozinha, né? A Drogaria Total não vai fazer tudo sozinha. Cada um tem que ser responsável pelo seu próprio negócio. Então, pensar hoje na gestão, pensar hoje em proporcionar uma experiência de atendimento diferente para o seu cliente, praticar uma gestão com seus colaboradores humanizada, onde o pessoal se sinta reconhecido, ter políticas de endomarketing, né, dentro da própria empresa, que acabam contribuindo para que o funcionário trabalhe num clima melhor, mas que, por outro lado, também ele se dedique integralmente à empresa que ele trabalha, ao meu ver, é fundamental para a gente poder ter uma drogaria de sucesso nesse início ainda, né, do século XXI, que tem muita coisa para acontecer. Mas nunca abandone a tecnologia, porque a inteligência artificial ela vem com força e vai atalhar muito o caminho aí. O papel hoje do empresário, do segmento, é adaptar a realidade da sua drogaria a esse mundo que a gente vive e atravessa hoje. É o mundo que vai acontecer, se gostando ou não vai acontecer. Então é bom que a gente goste e participe. Paulinho, foi muito agradável a sua entrevista. Te agradeço demais por ter aceitado o meu convite. Valeu demais, Guilherme, viu, velho? Muito parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Sr. Jair, pelo convite. Para mim, é muito gratificante estar aqui falando com o senhor, porque fui sempre muito admirador do senhor e principalmente do seu trabalho. Programa Dose de Prosa, com Jair Beloube. Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes. Publifarma, transformando projetos em realidade.
Somos a Publifarma, a primeira agência de publicidade focada no segmento farmacêutico. Quero mostrar para vocês todos os nossos serviços e principalmente como amamos nos comunicar com donos de farmácia.